administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Esse dispositivo está hoje no Código Penal, é o artigo 339, né? E, portanto, hoje já existe uma norma positivada com esse perfil. Claro que sempre haverá aquelas situações limítrofes, em que vai se dizer, mas qual é a situação adequada? Ao lado dessas situações limítrofes, temos também as situações inequívocas de abuso. Quando alguém ficar preso, senador Requião, por 11 anos provisoriamente, creio que não há dúvida de que há abuso. E não se pode falar de crime de hermenêutica. Aqui, de fato, há uma negligência realmente contumaz e irresponsável. Então, a mim me parece que é oportuno que se discuta esse projeto com toda a abertura mental, com toda a abertura de espírito, e que se discuta nesse momento. Até porque operações vão continuar ocorrendo. Teríamos que, daqui a pouco, então, buscar um ano sabático das operações para fazer para que o Congresso pudesse deliberar sobre um tema como esse? Não faz sentido algum. O que todos nós temos que ter é a consciência de que devemos atuar dentro dos parâmetros estabelecidos. Se os senhores repararem, abram o artigo 5º, os senhores vão ver que desde o artigo 5º, inciso 35, até a sua parte final, são direitos processuais ou processuais penais. O que esta lei está fazendo é nada mais, nada menos do que estabelecer que esses direitos que frequentemente são vilipendiados não sejam mais vilipendiados, ou que se dê um instrumento de defesa, de proteção. E ela não foca necessariamente juiz, Ministério Público, atinge o guarda da esquina, onde se abusos a toda hora. Recentemente eu participei de um curso de alunos do nível secundário sobre cidadania, e colocando lá várias questões, valor da Constituição e tudo mais, e um deles me perguntou, menino que vem aqui do Paranoá, professor, o senhor sabe explicar por que a gente... E aí era um menino de cor. Por que a gente está vindo da escola com uma mochila e o carro da polícia nos vê e já manda a gente entrar no camburão? Essa é a realidade das pessoas. É a entrada na favela sem mandado. É isso que a lei está punindo. Portanto, nós estamos desfocando o debate. Ou a esse mandado coletivo que se dá porque não se sabe exatamente o endereço onde mora alguém. Portanto, a violação do domicílio ocorre de maneira sistêmica e sistemática. É isso, é essa a nossa realidade. Portanto, senhores senadores, eu encerro dizendo que estou absolutamente convencido da necessidade dessa lei. E quanto mais operações nós tivermos, mais nós necessitamos de limites. Vou tocar num outro tema sensível, a questão do vazamento de informações. Eu, com minhas andanças internacionais, esses dias eu estava em Portugal, e um dos meus colegas, lá português, dizia, é engraçado, vocês brasileiros, vocês divulgam as interceptações na televisão. Eu disse, a nossa ordem jurídica não permite, mas a gente se acostumou a essa violação. Ora, ele não sabia, ele achava que a nossa Constituição e as leis autorizavam esse tipo de vazamento. Tantas vezes ele, passando pelo Brasil, tinha visto isso na Rede Globo. É preciso que haja limites para isso. De forma inequívoca. É preciso que a gente chame as coisas pelo nome. Eu encerro, presidente, dando uma palavra sobre as 10 medidas propostas na Câmara.
Sérgio, com toda franqueza, se esse projeto que foi apresentado sobre habeas corpus tivesse sido chancelado na Câmara, nós teríamos supresso a garantia do habeas corpus. Isso já falei em sessão do Supremo. Portanto, de fato, era uma concepção autoritária. Vejam, senhores, o que se diz. Isto aqui até há um trick, uma técnica muito interessante, se os senhores lerem. Por quê? O artigo 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal que prejudique diretamente sua liberdade atual de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Até aí permite-se o habeas corpus. Agora veja o seguinte. Começam então as negativas. Parágrafo 1º. A ordem de habeas corpus não será concedida. De ofício, veja, proíbe a concessão de ofício, a concessão do habeas corpus de ofício, salvo quando for impetrado para evitar prisão manifestamente ilegal e implicar a soltura imediata do paciente. Portanto, uma restrição ao habeas corpus de ofício. Não será concedida em caráter liminar, salvo quando for impetrado para evitar prisão manifestamente ilegal e implicar a soltura imediata do paciente. Portanto, em todas essas hipóteses de nulidade do procedimento, das hipóteses de instauração de um inquérito indevido, tudo isso seria vedado por esse modelo. Concepção claramente autoritária. Vou permitir, senhores juízes e senhores procuradores, será que as pessoas que lá no viaduto do Chá assinaram esses documentos, que correriam risco com esse modelo, tinham consciência de que estavam aprovando isso? Claro que não. Vamos ser honestos. Portanto, não venham com o argumento de chancela de 2 milhões de pessoas, porque duvido que as 2 milhões de pessoas tivessem consciência disso, ou de aproveitamento de prova ilícita. Com supressão de instância. Quantas vezes nós, no Supremo Tribunal Federal, concedemos de ofício, porque vimos que é uma rombuda ilegalidade. Proibido conceder. Sem prévia requisição de informações ao promotor natural da instância de origem da ação penal, salvo quando for impetrado para evitar prisão manifestamente ilegal e implicar a soltura imediata do paciente. Também proibido o habeas corpus. Isto aqui, na verdade, acabava com o habeas corpus tal como nós o conhecemos hoje. E isto foi apresentado nas 10 medidas. Felizmente, nesse ponto, a Câmara houve por bem rejeitar, porque, de fato, era um atentado. Não quero nem investigar a origem, mas quem escreveu este dispositivo tem propósitos autoritários. Proibida o habeas corpus para discutir nulidade, trancar a investigação ou processo penal em curso, salvo se o paciente estiver preso ou na iminência de o ser, e o reconhecimento da nulidade ou da ilegalidade da decisão que deu causa à instauração de investigação ou do processo penal tem efeito direto e imediato no direito de ir e vir. Portanto, sempre que o sujeito não estivesse preso, não se concederia habeas corpus. Acabava com o habeas corpus tal como nós o conhecemos hoje. Proposta popular. Será que as pessoas discutiram isso? O senhor sabe que não. Portanto, é uma recomendação, inclusive, uma sugestão que eu faço, é que as propostas populares também têm que ser devidamente escrutinadas. Sob pena de nós validarmos coisas como esta. Nesse ponto, não tenho a menor dúvida, a Câmara andou bem em rejeitar isso, como andou bem em rejeitar a ideia do aproveitamento de prova ilícita, como também aquela coisa do teste de integridade, a tal pegadinha que se concedeu, de feição claramente autoritária. Presidente, eu encerro, desculpe-me por ter extravasado eventualmente o tempo, mas eu queria deixar essas anotações e essas considerações, e vou passar também, preocupado com um contorno mais preciso, sugestões que vou passar a Vossa Excelência e ao... E, claro, muitas delas coincidem com as propostas aqui feitas já pelo Sérgio e pelo Silvio. Muito obrigado.